Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos dar aí continuidade aos nossos estudos. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos... Não, desculpa, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu amo tanto o capítulo 20 de 2 Crônicas que penso que tudo é ele. Todos encontraram? Amém? 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Quanto a vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha-mãe, porque ela fizera um abominável ídolo, Azerá. Asa destruiu o seu horrível ídolo, despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedron. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Feche os seus olhos agora. Peço ao Senhor para nos ajudar nesta manhã, compreendermos, que tudo que está registrado na Bíblia está registrado para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa admoestação. Nada aqui foi colocado por acaso, tem um significado, e que nós nessa manhã possamos entender o significado dessas palavras, do exemplo da vida desse homem para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, meu Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença. Eis aqui, Senhor, a tua igreja que te ama, que deseja, Senhor, ouvir da tua parte aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós já te louvamos, nós já te ofertamos, e agora, Deus, o nosso espírito está pronto para ouvir a tua palavra e aprender o que há nela para a nossa
para a nossa porção do dia de hoje. Meu Deus, ajuda-nos, nos capacita. Senhor, me dê graça, me dê inteligência e, acima de tudo, me dê unção, pois a Tua palavra, Senhor, ela corta tanto para frente quanto para trás. Ela atinge o mais profundo do nosso ser. A Tua palavra é que confronta o nosso caráter. É a Tua palavra que nos transforma, que nos molda no padrão que o Senhor deseja. Que cada um de nós sejamos igual ao Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nos ajuda nesta manhã. Me ajuda, Deus, pela Tua misericórdia. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós estudamos sobre Salomão. Nós vimos que Salomão fez coisas incríveis, maravilhosas, mas ele também cometeu erros graves. E uma das consequências do seu erro, Deus disse a ele que após a sua morte, o seu reinado seria dividido. E foi o que aconteceu. Salomão morre por volta do ano 930 a.C. E quando seu filho Roboão assume o trono, insurge uma leva de revoltosos, de pessoas insatisfeitas com tudo o que estava se passando. E em consequência disso, o reinado é dividido. E 10 tribos compõem o reino do norte e 2 compõem o reino do sul, Judá e Benjamim, onde Roboão fica reinando, e Jeroboão vai reinar no norte. Capital do norte, Samaria; capital do sul, Jerusalém. Aqui, nesta divisão, nos anos seguintes, nós vamos ver uma inimizade, uma guerra entre irmãos, entre este povo, que era o povo de Deus. Mas, por dureza do coração, por desobediência, por idolatria, o povo teve que pagar com estes erros. O reino do norte, no ano de 722 a.C., ele é assolado pelo Império Assírio. Ele é levado, ele é disperso. E este povo nunca mais foi o mesmo, porque eles foram misturados com outros povos. O reino do norte durou um pouco mais do que 200 anos. Ele teve 19 reis. O reino do sul, o reino de Judá, durou mais ou menos 400 anos. Teve o mesmo número de reis, todos descendentes de Davi. E também foi assolado, só que pelo Império Babilônio. Foi levado cativo, sofreu, tudo por quê? Resultado da desobediência. E a Bíblia ela é tão clara, a mim e a você. O Senhor, Ele espera de nós o quê? Obedecer. Obedecer. E aqui entra em cena o terceiro rei após a divisão do reino, após Roboão. O filho de Roboão, o rei Abias, o rei Abias governou durante um tempo, e ele não conseguiu fazer as grandes reformas que acabaram ficando para que seu filho, fizesse. Os desmandos do seu pai Roboão e da sua mãe Maaca. A Bíblia se refere a Maaca como mãe de Asa, mas na verdade ela é a avó, ela não é a mãe dele. E fica aqui, para Asa, o terceiro rei, após a divisão do reino, refazer, consertar, reformar aquilo que estava destroçado na vida do povo. O reinado de Asa durou 41 anos. Durante este período, ele foi firme nas suas decisões. Ele tomou decisões muito duras a respeito da idolatria. E nós entendemos que toda reforma, ela exige o quê? Luta, coragem, empenho. Não é assim?
Por quê? Porque confronta aqueles que estão acomodados, principalmente reformas que mexem com o sentimento do povo, que muda a prática do povo. E foi isso que Asa fez, né? E a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Asa vai fazer 4 grandes reformas, e é sobre estas reformas que nós vamos estudar no dia de hoje. A primeira reforma que Asa faz é a reforma espiritual. A palavra de Deus no capítulo 15, que nós acabamos de ler, no versículo 8, nos diz assim: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Asa, ele entendeu por onde deveria começar a reforma. Quais as mudanças que deveriam ser tomadas primeiramente. Irmãos, um povo sem temor a Deus, ele vai estar preocupado com outras coisas? Não. Vai estar cada um vivendo o quê? Para si. Cada um cuidando de si, cada um fazendo aquilo que ele acha que é certo. Asa entendeu que era necessário exterminar a idolatria dentro do povo. Israel sempre sofreu pelas influências dos países vizinhos, pelas religiões pagãs vizinhas. Virava e mexia. Quando você lê o livro de Juízes, você vê isso. Uma hora eles estavam muito envolvidos com o Senhor, outra hora eles estavam distantes do Senhor, prestando cultos a deuses pagãos. E aqui, este homem, ele quebra todas as estátuas, ele queima os bosques que eram símbolos de adoração a outros deuses, ele faz uma faxina e ele manda Judá e a Benjamim buscar ao Senhor, o Deus de seus pais. Ele traz à memória daquele povo a lei e os mandamentos do Senhor e a necessidade que havia para aquele tempo de estar na presença do Senhor. E essa necessidade foi só para aquele tempo? Não. É para os nossos dias. É para os nossos dias também. O agir correto de Asa partia do princípio da compreensão de quem era Deus. Eu gosto muito dessa afirmação, porque quando temos compreensão verdadeira de quem é Deus, o nosso agir é pautado nos princípios do Senhor. Não tem como alguém que se diz conhecer a Deus viver uma vida dúbia. Isso é impossível. Quando eu tenho compreensão correta a respeito de Deus, os nossos atos são resultados dessa compreensão. As minhas ações são resultados desta compreensão. Eu tenho entendimento de quem é Deus. Irmãos, uma má teologia, ela gera uma ética errada. E nós temos visto isso claramente nos dias de hoje. Ensinamentos tão errôneos sobre a palavra de Deus, que tem gerado um povo fraco, um povo débil na sua fé, um povo que duvida de Deus até quando a sua unha quebra. Isso é resultado da má compreensão de quem é Deus, é resultado da má compreensão do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu para nos salvar, para nos oferecer vida eterna, para nos livrar do castigo eterno. E esse entendimento, cada um de nós devemos ter. Asa sabia
quem era Deus. E ele entendia da necessidade desta reforma. E o que mais me chama a atenção, porque este rapaz, ele foi criado num ambiente que não foi muito favorável. A avó dele era uma idólatra. O pai dele foi um fraco. O avô dele era alguém que vivia uma vida longe dos princípios de Deus. E este rapaz entendeu, quando assumiu o trono, que era a hora de mudar a direção daquela nação, que era a hora de fazer o certo. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele tinha integridade no seu coração. Ele agia como, irmãos? De todo o coração e de toda a alma. Não foi isso que nós acabamos de ler no Salmo 103? Bendizei o Senhor com toda a minha alma. Com toda a minha alma quer dizer o quê? Com todas as minhas ações, com todas as meus atos, meu comportar, o meu falar, o meu agir. Tudo que este homem fazia, ele buscava fazer com integridade. Ele deve ter sido criticado? Ah, deve. Até porque, quando estudamos sobre essa liturgia pagã, nós sabemos que cada altar desse tinha as famílias responsáveis, os sacerdotes que cuidavam daqueles altares. Quer dizer, isso envolvia muita gente, tinha os seus seguidores. Mas apesar disso, a Bíblia diz que esse homem teve paz. O povo teve paz. Apesar destas reformas, houve paz em Judá. Curiosamente, todas estas reformas, elas geraram insatisfações. Mas o povo foi vendo, que era necessário. Eles foram observando. E havia em Asa uma consciência da direção e da bênção de Deus. A palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas, capítulo 14, 7. Temos buscado o Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Deus permitiu um tempo de paz para o povo de Judá e para o rei Asa. Um tempo para que esse povo se firmasse. Um tempo para que esse povo tivesse para se reestruturar novamente, religiosamente falando. Porque o culto, as práticas religiosas deste povo estava contaminada pelo paganismo. E isso leva tempo, irmãos. Isso não é instantâneo, isso não é uma mágica. Então o rei começa ali o seu trabalho para reerguer aquela nação, primeiramente partindo do princípio espiritual. E é lindo quando nós olhamos para a palavra de Deus. Paulo lá em Colossenses 3:8 vai dizer ao povo de Colossenses para que eles se despojassem. O que significa isso? Lançar fora as velhas práticas. Lançar fora aquilo que não agrada a Deus. Lançar fora aquilo que eu estava acostumado a fazer. Todo aquele que chega a Jesus, ele não tem que fazer isso? Ele não tem que se despojar das suas velhas práticas ou não? A Bíblia diz, vem como você está e fica do jeito que você quer? Não. Você vem sim, como está. Mas o Espírito Santo de Deus trabalha em você e transforma você, à medida que você vai dando lugar. E Asa, neste momento de reversão para Deus, de exigir que o povo buscasse ao Senhor, que estivesse na presença do Senhor, que adorasse ao Senhor de todo o coração, ele vai passar por uma prova muito grande. Ele vai passar por uma guerra muito grave, que está no capítulo 14. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque na escola bíblica nós estudamos,
a Bíblia. E no capítulo 14, a Bíblia nos diz que um rei, um etíope, o nome dele era Zerá. Lá no versículo 9 do capítulo 14, ele saiu contra Judá com um exército de quantas pessoas, irmãos? Quantas? 1 milhão. 1 milhão de homens e 300 carros. Esse era o tamanho do exército que veio contra Asa. E eu fico me perguntando, como que os homens de Judá reagiram diante disso? Porque às vezes nós viemos para Jesus e começamos a buscar o Senhor e a orar ao Senhor, e a impressão que nós temos é que os problemas vão aumentando cada vez mais. Não é isso? Parece que vem um levante. E aqui neste momento, Asa vai ter a sua fé provada e a fé daquele povo. E a Bíblia diz que Asa não pôs a sua confiança nas cidades fortes, as quais ele construiu no período de paz. No período de paz, Asa não se entregou à distração. Ele não se entregou aos deleites, do reinado dele. Ele não passou o seu tempo gozando dos prazeres. Pelo contrário, no tempo de paz ele treinou homens. A Bíblia diz que o seu exército era de 300 mil homens. Ele construiu cidades, ele fortaleceu, ele criou muros, portões, ferrolhos. Ele foi construindo as suas defesas. E isso ensina muito a mim e a você, porque nós não temos guerra contra carne nem sangue, mas nós temos guerras contra as potestades, não temos? E no tempo de paz, o que eu e você devemos fazer? Nos fortalecer na palavra, nos fortalecer na oração, nos fortalecer no jejum, porque o problema vem. Ele vem. Nós temos períodos de paz, até porque não daríamos conta, mas os problemas vêm, e quando eles vêm, nossa fé é testada, nós somos sacudidos, e foi o que aconteceu aqui. Asa havia feito a parte dele, fortificado as cidades, construído muros, ele fez tudo o que tinha que fazer. Mas a Bíblia diz que a sua confiança não estava nestas coisas, e muito menos no seu exército, até porque o seu exército era que tamanho? Pequeno demais diante do que estava vindo, A Bíblia diz que a confiança de Asa estava no Yahvé, o Senhor dos exércitos. Asa trouxe à sua memória os maravilhosos feitos que o Senhor já havia feito pelo seu povo no passado. E ele não tinha dúvidas que no campo de batalha, ninguém podia auxiliá-lo melhor do que o próprio Deus. E é isto que ele vai fazer. É isso que ele vai buscar se organizar. No tempo de prosperidade, ele fez a sua parte, ele se organizou, ele fortificou, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Mas agora, no dia da angústia, ele descansou no Senhor. E a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 11 do capítulo 14. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não há ninguém que possa prevalecer contra o Senhor. Essa oração que Asa faz é uma oração que cada um de nós podemos nos apropriar dela diante das lutas que enfrentamos, diante das guerras que lutamos
Lutamos momentos na nossa vida que os nossos olhos naturais não percebem solução. Mas o Senhor, é Ele que vence as nossas causas, amém? É Ele que é o nosso advogado. É Ele que vai aonde o homem não pode ir. Nós temos um limite de ação. Asa tinha um limite de ação. O número do seu exército era 300.000. As cidades eram fortificadas. Mas qualquer homem natural que olhasse para esse exército de 1 milhão de soldados e 300 carros, iria dizer o quê, irmãos? Por onde esse exército passar, ele vai causar uma assolação, uma destruição. Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar nada. Mas quando Asa declara sua confiança, sua esperança no Senhor, ele recebe a vitória. E nos versículos 12 e 13, a Bíblia nos diz assim: feriu o Senhor os etíopes diante de Asa, diante de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. A Bíblia diz como Deus destruiu esse 1 milhão de soldados? Não. Compete a mim e a você saber como Deus vai fazer? Não. Mas nós sabemos que Ele faz. Que Ele faz. E isso que é o importante para a minha vida e a sua vida. Às vezes olhamos para os problemas e pensamos: fulano podia resolver para mim, Beltrano podia ir para mim, Cicrano podia. Não. Deus está dizendo a mim e a você nessa manhã: é Ele que vai fazer. E ninguém faz melhor do que Ele. Ninguém. E aqui, Deus dá a estes homens e a este povo uma grande vitória. E ao retornarem para Jerusalém, o profeta, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ao encontro de Asa. E ele vai dizer a ele: ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Mas há uma condição aqui. Qual é a condição, irmãos? Quando vós estáis com Ele. Há uma condição. Há uma condição. Deus está com você enquanto você está com Ele. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por mentiras. E ele continua dizendo mais: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Ele vai te deixar também. Isso está muito claro. Quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais Ele se achega a nós. Não existe outra maneira. E o versículo 7 ele vai dizer ainda: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É maravilhoso sabermos que nada do que fazemos para o Senhor é em vão. Nada. Nada, nada, nada. O Senhor contempla todas as nossas ações, contempla todas as nossas decisões contra o pecado, contempla todas as nossas atitudes em buscar uma vida santificada. Ele é quem nos recompensa. E esta vitória favoreceu a Asa a estender a sua reforma de uma forma mais profunda. A Bíblia diz que ele vai fazer uma reforma litúrgica.
No versículo 8 do capítulo 15, nós lemos que ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O que altar significa, irmãos? Altar sempre esteve relacionado ao quê? Ao culto. Ao culto. É diante do altar que nós adoramos. É diante do altar que nós apresentamos o nosso sacrifício de louvor. É diante do altar que nós entregamos as nossas ofertas com coração voluntário. Não é isso? O altar tem este significado. Aonde se construía um altar no Antigo Testamento, ali exigia-se o quê? Reverência, respeito, ordem. A Bíblia nos diz que o altar está ligado ao ofício do culto, mas não é esse culto escritinho assim, que só pode ser dessa forma, né? A liturgia não é simplesmente um programa escrito, ele é a expressão da nossa fé. O culto, ele é a expressão da nossa fé. A teologia em atos de adoração. Nós aprendemos como temos que adorar ao Senhor e praticamos no nosso culto congregacional. Esta reforma que Asa promoveu, ele estava dizendo ao povo de Judá: tudo que for fazer para Deus, faça com quê? Com ordem e decência. Não é isso que Paulo ensina lá ao 1 Coríntios 14:40? Tudo que for fazer para o Senhor. Irmãos, o culto, ele é um ato profundo, profundamente espiritual. O culto não é uma mera reunião. O culto não é uma distração. O culto não é um show. O culto, ele tem um significado profundo, espiritualmente falando. Todas as vezes que adentramos por aquela porta, nós temos que ter isso em mente. Eu não vim aqui para bater cartão, eu não vim aqui para o pastor ver que eu vim, eu não vim aqui porque eu não tinha nada para fazer, eu não vim aqui só para encontrar com um ou com outro que eu gosto. Eu vim aqui cultuar ao Senhor, eu vim aqui adorar ao Senhor. E o ofício do meu culto, ele tem que ser sincero de coração. Eu tenho que ter este entendimento. O culto, ele tem a ver com a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É por esse motivo que estamos aqui. A nossa fé, irmãos, ela é refletida em nossos atos. O nosso agir está diretamente ligado à nossa compreensão de Deus. Então, quando eu entro na igreja, eu tenho esse entendimento de quem é Deus na minha vida. A paz do reinado de Asa foi interrompida por uma invasão de 1 milhão de etíopes. Asa entrou em combate com este exército de que forma? Orando, clamando ao Senhor, proclamando quem era Deus. Ele foi diante desse exército com o que ele tinha. Ele tinha 300 mil soldados. E a Bíblia diz que ele comemorou a vitória. E ele não comemorou essa vitória de qualquer jeito. Ele reúne o povo, ele conclama uma assembleia, uma aliança nacional. E ali ele diz o quê? Todo, do menor ao maior, vai servir a Deus. Todos vamos servir a Deus. Este homem, este rei, ele buscou se alimentar da palavra, fortalecer o povo na palavra.
Durante muito tempo, aquele povo ficou sem profeta, sem mestre para ensinar as leis, sem sacerdote. Mas agora não, era um novo tempo. Eles entraram em aliança com o Senhor e o buscaram. E o buscaram. A terceira reforma que ele vai fazer é a reforma ética. Quando a Bíblia diz que ele tira, a avó dele deste cargo que ela exercia de rainha-mãe, mesmo que ela não governasse, mesmo que ela não tivesse nenhuma autoridade no sentido de governar a nação, ela usufruía de um status. E ele quebra aquilo começando dentro de casa. A idolatria vai ser exterminada começando dentro de casa. Às vezes, vemos muitos erros nos outros e esquecemos de olhar para as reformas necessárias dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Somos muito hábeis em perceber o problema do outro, o erro do outro, mas temos dificuldades de olhar para nós mesmos. Asa, quando destrona a sua avó deste posto, ele estava moralizando o governo, ele estava botando um basta em tudo aquilo que a família real vinha fazendo até o seu reinado, até quando ele assume. A partir de agora, não. Nepotismo, nem pensar. É isso que ele faz. Asa, ele quebra esse tratamento, aonde ninguém pode, mas lá em casa pode. Ele rompe com isso. E ali os interesses do seu avô, da sua avó, os interesses os que antecederam, eram interesses muito pessoais. Asa não, o interesse de Asa era nacional. E ele quis ensinar por exemplo. Não tem nada que ensine mais do que exemplo. E é isso que ele faz com essa reforma ética. Ele tira aquilo que não convinha à família real. Ele vai fazer uma reforma estética. A Bíblia nos diz no versículo 18 do capítulo 15, que ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara. O ouro, a prata, os objetos, os utensílios. Ele levou a sua reforma até a aparência do templo. E eu acho lindo, porque isso demonstra, sabe o que, irmãos? Cuidado. Cuidado. Ele não deixou o templo de qualquer jeito, a casa do Senhor de qualquer jeito. Ele teve o cuidado de pensar nos detalhes, de organizar a casa do Senhor. Nós não podemos idolatrar paredes, Claro que não. Mas nós devemos ter cuidado, sim, com a casa do Senhor. Nós devemos ser zelosos pela casa do Senhor, cuidadosos com a casa do Senhor. Fazer a nossa parte para que o ambiente seja limpo, agradável. Não estragar. Asa teve esse cuidado. Ele procurou para cada coisa o seu lugar devido. Ele fez que cada coisa estivesse no seu devido lugar. Foi isso que Asa fez. Mas infelizmente, este homem teve um problema. E quando olhamos para a vida de vários homens na Bíblia, quando olhamos
Se olharmos para a vida de Noé, de Abraão, de Moisés, de Salomão, esses homens cometeram erros, e Asa também. Apesar do seu longo relato, né, de fidelidade e serviço a Deus, nós vemos que não existe perfeição, né, irmãos? Não existe perfeição. Perfeitos nós seremos só no céu. Este homem teve a sua vida marcada por alguns erros que ele cometeu. A Bíblia nos diz que, no capítulo 16, que o rei de Israel, invade Judá, toma a cidade de Ramá, que estava a 8 quilômetros de Jerusalém, e ele se desespera. Ele se desespera e, ao invés de buscar a Deus, ele busca uma aliança com o rei da Síria. Às vezes é inacreditável a gente ouvir uns relatos desse, não é? A pessoa experimenta algo tão tremendo da parte de Deus e parece que esquece. E ele busca esta aliança para que o rei da Síria o ajudasse, né, com o seu exército contra esta invasão, contra o rei de Israel, do reino do norte. E por ele não confiar em Deus nos tempos de necessidade, desta forma, ele foi reprovado pelo profeta Anani. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Capítulo 16, no versículo 17, o profeta chega a Asa e diz assim a ele: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Este homem recebe esta palavra de repreensão e, ao invés de se humilhar perante o Senhor, reconhecer o seu erro, pedir perdão, o que ele faz? Ele se indigna contra o profeta e manda prender o profeta. E é assim até hoje. Nós não mandamos prender, mas a palavra de Deus é pregada, e se ela me confronta, eu digo o quê? Não gostei dessa pregação. Nossa, eu não gosto quando essa pessoa prega. Nossa, que coisa mais sem isso, sem aquilo. Porque não reconhece, não aceita o que a palavra está sendo dita a ele. Aqui, Asa, ele se indignou de tal forma que ele mandou prender este homem, se alterou contra este profeta, e não só isso, ele começou a perseguir e a oprimir aqueles que no meio do povo se levantava contra esta ação, que não concordava. E o que acontece com ele? Ele cai doente. A Bíblia diz que ele cai com uma doença, uma enfermidade nos pés. A Bíblia não diz que enfermidade é esta, mas outra vez, Deus tratando com ele, dá a ele a oportunidade de se humilhar e de se arrepender, mas ele vai buscar ajuda no homem e não em Deus. No homem e não em Deus. E esse rei vem a morrer no seu 41º ano do seu reinado. É como nós temos dito, não importa só como eu começo, importa também como eu termino. Isso fala muito ao meu coração, porque isso chama,
nossa atenção e a nossa responsabilidade para a nossa caminhada com o Senhor. Olhamos para a Bíblia e vemos homens notáveis, né? Que deslizaram na sua fé, mas tiveram oportunidade de se arrepender, né? De fazer um conserto. Até Salomão, nós vimos isso na aula passada. Na sua velhice ele teve oportunidade. Mas será que todos nós teremos essa oportunidade? Será que nós podemos viver a vida pensando assim? Não, nós não sabemos o que nos aguarda, não é verdade? Nós não sabemos o que está reservado a nós. Então, o Senhor cobra de mim e de você uma vida prudente, uma vida consagrada a Ele, uma vida que exalte o seu nome. Uma vida, nós podemos cometer erros? Podemos, porque somos falhos, mas nós temos que ter entendimento para reconhecer os erros, se humilhar diante do Senhor e não permanecer neles. Isso fica muito claro para nós, né? E isso é tão tremendo que a Bíblia nos fala em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que significa isso? Somos falhos? Sim. Cometemos erros? Sim. Mas temos entendimento que o crente não foi feito para viver no pecado, porque o alvo dele é Jesus. É em Jesus que ele se espelha todos os dias da sua vida. Que nós tenhamos, irmãos, nesta manhã, não só vocês que estão aqui no templo, mas aqueles que estão nos assistindo, a oportunidade de reconhecer, de admitir e pedir perdão ao Senhor as nossas falhas, aos nossos erros. Não sei se você tem essa prática, né, mas que você possa ter este cuidado com a sua própria vida. Paulo vai dizer algo lindo, ele diz assim: quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu reconheço as minhas debilidades, meu irmão, diante do Senhor, é aí que Ele me fortalece para vencer cada uma delas, amém? Eu gostaria de concluir esta aula refletindo, né, nas coisas que este homem fez, né? Ele fez uma reforma espiritual. E essa reforma espiritual fala a mim e a você para o dia de hoje, a volta do primeiro amor. Se você tem cultuado ao Senhor de uma forma muito mais ou menos, se você não tem sentido prazer nas coisas do Senhor, é hora de reformar, irmãos. É hora de mudar. É hora de buscar do Senhor entendimento do que é que tem esfriado a sua vida espiritual. Porque não é assim que o Senhor quer ver você e nem a mim. Ele fez uma reforma litúrgica. A reparação, os desvios que nós temos tomado em nossa adoração. Temos visto aí, irmãos, muitos desvios na pregação do Evangelho. A maneira como tem lidado com a fé dos crentes. Se você tem sido levado por essas falsas doutrinas, é hora de fazer uma reforma litúrgica, sim. É hora de observar os seus atos de adoração, como você tem adorado ao Senhor. Você tem sido um dizimista fiel? Você tem sido um ofertante na casa do Senhor? Você tem ofertado o seu tempo? Seu coração é um coração voluntário?
Estas respostas você não tem que dar a mim, mas a você mesmo. É você que tem que pensar como está a sua vida e por que você está nessa situação. O que me trouxe até aqui? O que eu preciso fazer para mudar isso? Esta reforma passa pela reforma da ética. A reforma da ética diz a mim e a você o quê? A nossa conduta cristã é a mesma dentro da igreja e fora da igreja? Irmãos, é muito triste ouvir quando alguém fala, mas fulano é da sua igreja? Quando nós levantamos a bandeira do cristianismo, quando nós nos identificamos quanto cristãos, o nosso papel é prestar atenção na nossa conduta. Temos que buscar uma conduta o mais correta possível, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Temos que ser referência. A Bíblia diz que somos chamados a ser luz na terra, sal na terra. Isso significa o quê? Fazer a diferença aonde nós estivermos. É simples assim. E ele vai terminar esta reforma com uma reforma estética, falando do conserto do templo, em refazer as coisas de Deus com zelo, com cuidado, separando o melhor para Deus, prestando atenção nos detalhes. Não é porque é para Deus eu vou fazer de qualquer jeito, não. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou doar o meu melhor. Eu fui chamado para filmar, eu vou fazer o que eu sei melhor, filmando. Eu fui chamado para receber na porta, para ser um atalaia, eu vou fazer o meu melhor. E assim em cada coisa que o Senhor me chamar dentro da sua casa, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer com amor, vou fazer com zelo. Irmãos, estudando a vida deste homem, nós concluímos que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com integridade, da melhor forma possível, não de qualquer jeito, porque Deus deseja a inteireza do nosso coração. E a palavra de Deus diz que Ele nos roga dessa forma: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Meus irmãos, que você possa se agradar dos caminhos do Senhor, que você possa ter prazer nas coisas do Senhor, que o Senhor seja a razão da sua alegria, o motivo de você estar aqui. Vamos ficar de pé? Dá ao Senhor o seu coração com inteireza, despojando tudo aquilo que não agrada a Deus. Às vezes, irmãos, são coisinhas pequenas, achamos que não tem problema, mas que acabam nos impedindo na nossa comunhão com o Senhor. Coloque a mão no seu coração agora, por favor. Faça uma oração sincera a Deus. Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida com toda a inteireza. Meu Deus, que a minha alma possa bendizê-lo todos os dias da minha vida. Meu Deus, que o final seja como o início, que nada mude, meu Deus, na minha caminhada cristã. Me guarde, Senhor, das armadilhas desta vida. Me guarde, Senhor, contra os laços do inimigo, que tenta nos prender e desviar a nossa atenção.
Ah, Deus, nos ajude para que possamos ser cada vez mais cristãos sinceros diante do Senhor. Que o nosso coração seja sincero diante do Senhor. Meu Deus, nós clamamos a Ti, porque sabemos, Senhor, que nós mesmos não temos nada para oferecer. Ah, de nós se não fosse o Senhor. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Por isso, Deus, nos ajude no dia de hoje. Meu Deus, que neste domingo seja um dia de reflexão, que possamos ir para as nossas casas e possamos refletir naquilo que o Senhor tem falado à Tua igreja. Ah, Deus, nós clamamos a Ti, porque Tu és Deus que ouve a oração. Tu és Deus que responde a oração. Tu és Deus que vai aonde homem nenhum pode ir. O Senhor penetra no mais íntimo do nosso ser. Traz, Senhor, a mente dos Teus filhos, aquilo que porventura possa estar, Senhor, separando a sua vida de Ti. Meu Deus, que nós possamos estar a todo tempo, Senhor, abertos ao Teu mover e ao Teu agir na nossa vida. Fica conosco, é o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.